Fala galera, tudo bem? Tranquilinhos? Então a gente saiu um pouquinho da física A, agora a gente vai para a física C. Então na física C eu trabalhei com vocês até a aula 7, tá bom? Então a gente estava estudando associação mista de resistores, então uma associação que você mistura resistores em série com resistores em paralelo. E agora na aula 8 a gente vai continuar o estudo das associações, só que a gente vai envolver uma outra grandeza, né, nesse estudo, que é a potência. Então na aula 8 de física C a gente tem potência na associação em série e na associação em paralelo. Então nessa aula a gente vai ter os três tipos de circuito básicos. Então a gente vai ter o circuito série, a gente vai ter o circuito paralelo e a gente vai ter o circuito misto. Só que de uma maneira geral, se você entende o circuito série e entende o circuito em paralelo, você também acaba entendendo o circuito misto, tá bom? E a ideia dessa aula, basicamente, é a gente estudar qual é o comportamento dos componentes do circuito em termos de potência, tá bom? Então, para começar, eu queria destacar com vocês uma associação em série aqui de dois resistores. Então, é uma associação bem simples, que eu desenhei aqui no quadro. Se a gente lembrar daqueles conceitos iniciais, imaginar uma corrente entrando aqui, ó, nessa associação, essa corrente vai passar pelo R1, vai passar aqui pelo R2, é a mesma corrente que passa por esses dois, né, por esses dois componentes, e vai vir aqui para o ponto B. Então, na associação em série, a corrente não divide entre os componentes, então a mesma corrente que passou aqui, passou por esse outro componente. O interessante aqui é a gente fazer uma análise um pouquinho mais prática desse circuito. Então, se eu pegar lá a primeira lei de Ohm, que é o Uri, e olhar para ela, né, eu percebo aqui uma coisa bem interessante. Primeira coisa, né, que se essa corrente aqui ela é constante, quanto maior for a resistência, maior vai ser a queda de tensão no componente. Então você pode imaginar que esses dois resistores aqui têm a mesma tensão, né? Se você aplicar aqui uma DDP entre os pontos A e B. Mas não é verdade, né? Quanto maior a resistência, maior a tensão. Então, aquele resistor de maior valor vai estar submetido a uma queda de tensão maior. Outra coisa que você podia pensar nessa associação aqui é em termos da potência. Então, se a gente pegar P igual a R vezes I ao quadrado, que é aquela velha conhecida nossa da potência, aqui também a gente percebe, né? Sendo constante essa corrente, quanto maior a resistência do componente, maior vai ser a potência que esse componente aqui vai dissipar. Então, quando a gente tem uma associação em série, se os resistores forem iguais, eles vão ter a mesma corrente, eles vão ter a mesma resistência e vão ter a mesma potência. Agora, caso os resistores eles sejam diferentes, aquele resistor de maior valor vai dissipar uma potência maior. Isso aqui é importante, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, para a gente definir, às vezes, qual lâmpada brilha mais no circuito. Então a gente já viu questões assim do Enem, a gente já viu questões assim de vários vestibulares, e você saber, dentro do circuito, qual lâmpada brilha mais, quer dizer, qual é aquela que vai dissipar uma potência maior, é bem interessante, tá bom? Então tudo isso aqui numa associação em série, que os componentes são atravessados por uma mesma corrente. Agora, se a gente vem aqui para o lado e olhar, né, um circuitinho, só que não em série agora, em paralelo, a gente tem aqui uma DDP entre os pontos A e B, né, uma DDP entre os pontos A e B, e aí, analisando esse circuito aqui, a gente percebe que, em paralelo, esses componentes aqui, eles vão ter a mesma DDP, Só que imaginando uma corrente chegando aqui nesse pontinho do circuito, essa corrente ela vai dividir quando chegar nesse ponto aqui, que é um nó. Então você vai ter uma corrente lá para cima, que eu vou chamar I1, e vai ter uma corrente aqui para baixo, que eu vou chamar I2. Se esses resistores aqui eles forem iguais, o que acontece aqui é o seguinte, a corrente que passa aqui em cima é a mesma corrente que vai passar aqui embaixo. Agora, caso os resistores sejam diferentes, as correntes aqui também serão diferentes. Então, se a gente imaginar essa expressãozinha aqui, ó, que é o Uri, né, a primeira lei de Ohm, a gente percebe o seguinte, sendo essa tensão aqui, ó, constante, né, porque é uma associação em paralelo, a DDP é a mesma para os componentes, aquele resistor de maior resistência vai ser atravessado por uma corrente menor. Então, se os resistores forem diferentes, aonde você tem uma corrente grande, a resistência tem que ser pequena. Aonde você tem uma corrente pequena, a resistência tem que ser grande. Então, nessa associação em paralelo, a resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Se a gente pensar na expressãozinha aqui para potência, por exemplo, usando isso daqui, ó,
né, a mesma expressão que eu usei lá, como a gente tem a resistência, a gente tem um termo ao quadrado aqui que é a corrente, eu posso falar que no cálculo da potência, quanto maior a corrente, maior a potência. Eu sei que a resistência também está aqui junto, mas veja, a resistência ela está como um termo linear, a corrente está ao quadrado, então a corrente conta mais para o cálculo da potência do que conta a resistência. Outra coisa que você podia analisar é pegar a outra expressãozinha, né, para a potência, que é U ao quadrado sobre R. Se a tensão é a mesma, né, se a tensão é a mesma aqui, eu posso dizer para vocês que quanto maior a resistência do componente nessa associação aqui, ó, menor vai ser a potência que ele dissipa. Então, componentes que têm resistência grande dissipam uma potência pequena, componentes que têm uma resistência pequena vão dissipar uma potência grande. Dito de outra forma, eu podia explicar para vocês o seguinte, né? Quem tem resistência pequena vai ter corrente grande, né? Aí a potência, né, vai ser grande. Quem tem resistência grande vai ter uma corrente pequena. Aí, se a corrente é pequena, a potência também é pequena, tá bom? E eu posso mostrar tudo isso aqui para vocês na prática em 2 experimentos bem simplesinhos que a gente vai realizar agora. Bom, pessoal, para a gente poder entender isso aqui melhor, eu vou fazer 2 experiências muito simples com vocês. Então, eu vou mostrar para vocês lâmpadas em paralelo e vou mostrar para vocês lâmpadas em série. Então, esse primeiro circuito que eu tenho aqui, ó, é uma associação em paralelo. Né? Lembre que numa associação em paralelo, por exemplo, se um componente queima, por exemplo, o outro continua funcionando normalmente. Então, eu vou colocar essa lâmpada aqui, é uma lâmpada de 40 watts, já está ligada na tomada. Então, independente dessa aqui estar funcionando ou não, essa lâmpada aqui tem que acender, né? Acender por conta própria. Então, uma lâmpada de 40 watts tem esse brilho que vocês estão observando aí. Agora, eu vou pegar uma lâmpada um pouquinho maior, ó, que é uma lâmpada também incandescente, só que agora de 200 watts. Então, numa associação em paralelo, como as lâmpadas vão ter a mesma tensão, vai brilhar mais a lâmpada de maior potência. Por quê? Porque a lâmpada de maior potência tem a menor resistência. Então essa lâmpada de 200 aqui, por ter uma resistência menor, ela tem que brilhar mais do que a lâmpada de 40. Ó. Então vamos ver se isso aqui acontece. Ó. Aqui, ó. Então vocês conseguem perceber, ó, que o brilho da lâmpada de 200 watts é maior que o brilho da lâmpada de 40 watts. Então, vamos recapitular. Essa lâmpada tem potência maior, então ela vai ter uma resistência menor, vai passar mais corrente por ela, ela vai ter uma potência maior em paralelo. Essa lâmpada aqui tem uma potência menor, né? Se a potência dela é menor, ela tem mais resistência, vai passar menos corrente por ela. Então, em paralelo, né, brilha mais a lâmpada de maior potência. Então, a lâmpada de 200 watts está brilhando mais do que a lâmpada de 40 watts. Tudo bem? Agora, vamos fazer a mesma coisa com as mesmas lâmpadas, só que não numa associação, está quente, né, galera? Porque é uma lâmpada incandescente. Né? Esse filamento aqui ele pode chegar até 3.000 graus. Então a gente vai fazer a mesma coisa agora, mas não para uma associação em paralelo. A gente vai fazer a mesma coisa para uma associação em série. Então eu vou tirar aqui as lâmpadas do meu circuitinho. Então aqui a corrente vai ter um único caminho para passar pelas lâmpadas. E uma coisa bem interessante na série é que se os dois não estiverem funcionando, nada funciona. Então eu vou colocar uma lâmpada aqui para vocês verem, ó, e essa lâmpada ela simplesmente não vai funcionar. Então vamos colocar aqui bem bonitinho, ó. Então, veja, ó, essa lâmpada sozinha ela não funciona. Por quê? Porque se um componente queimar numa associação em série, o outro não funciona. Agora, vamos colocar a lâmpada de maior potência. Então, a gente viu lá em paralelo que essa lâmpada de maior potência, ela brilhou mais. Agora, vamos ver em série como é que as coisas funcionam. Ó. Então, você pode estar imaginando assim, professor, essa lâmpada aqui está queimada. Ela não está queimada. Né? Ela não está queimada. O problema é o seguinte, que essa lâmpada aqui tem resistência muito pequena. E como essa lâmpada aqui tem resistência muito pequena, eu acabei de falar para vocês que quando a resistência é pequena, a tensão também vai ser pequena. Então essa lâmpada ela tem uma resistência menor e a queda de tensão, né, dela vai ser muito pequena. Então ela nem chega a acender, ela está quente, ó. Eu pego nela que ela está quente. Mas ela não está brilhando porque a temperatura do filamento não fica ideal para que o filamento emita luz. Então ela está funcionando, mas você não consegue ver o brilho. Se você tivesse aqui na aula, eu ia fazer você pegar nessa lâmpada, você vê que ela está quente. Então ela está funcionando. E aí você vê essa lâmpada aqui brilhando mais do que essa. Então veja que coisa interessante. Em série as coisas se inverteram. Está brilhando mais a lâmpada de menor potência. Né? Então, por que ela está brilhando mais? Porque ela tem uma resistência maior, e como a resistência dela é maior, ela tem uma queda de tensão maior, e tendo uma queda de tensão maior, ela vai ter uma potência maior, de acordo com aquilo que eu expliquei para vocês.
né? Então, em série, brilha mais a lâmpada de menor potência, em paralelo, brilha mais a lâmpada de maior potência. Para vocês verem como essa lâmpada aqui não está queimada, ó, se eu desrosquear um pouquinho aqui, ó, essa aqui acaba apagando, tá bom? Então, vejam, ó, essa aqui, ó, se eu apagar ela aqui, a outra mesmo assim não vai acender. Tá bom? Então a gente consegue perceber bem isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente precisa analisar com todo cuidado. Então em série, né, em série aqui, se a gente manter a corrente constante, quanto maior a resistência, maior a potência, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Resistência grande, potência grande. Aqui resistência pequena, potência pequena. Agora, em paralelo, né, a análise que a gente tem que fazer é um pouquinho diferente. Então, se a resistência é pequena, vai passar muita corrente, a potência vai ser grande. Então, quem que é a lâmpada que tem resistência pequena? É a lâmpada de maior potência luminal, né? Aqui, ó, se a gente pensar na outra lâmpada, se a resistência for grande, vai passar menos corrente passando menos potência. Então, tome muito cuidado, meus queridos, para falar e para ver ou observar brilho de lâmpada, né? São questões que confundem. Então, às vezes a gente vai lá, compra uma lâmpada, quer ver? Eu tenho uma caixinha aqui, né? Você vai lá e compra uma lâmpada de 200 watts, por exemplo. Então você pensa assim, 200 watts vai ter um brilho, né? Um brilho enorme. Depende. Né? Se você jogar para ela a tensão nominal dela, ela vai brilhar lá com os 200 watts de potência. Agora, se você der para ela uma tensão menor, ela vai ter um brilho menor. Então a gente vê aqui, ó, né, que as duas lâmpadas elas têm um brilho menor em relação à associação em paralelo, o brilho delas vai ser menor. Só que, em compensação, a lâmpada, onde você tem a menor potência luminal escrita na caixa, é a lâmpada que está brilhando mais. Então, essa lâmpada de 200 watts, ela tinha que brilhar mais que essa, mas ela não está brilhando, né? Ela está brilhando menos, ela só esquentou um pouquinho aqui, mas o filamento não chega a emitir luz. Então, essa lâmpada de menor potência em série acaba brilhando mais do que a lâmpada de maior potência. Tudo bem? Então, a gente pode fazer, né, nessa aula, alguns exercícios de treinamento. Então, eu gostaria de fazer 2 que eu separei para vocês, que a gente vai, né, fazer bonitinho, e vocês vão ver que é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, que os vestibulares gostam de cobrar. E se você não tomar cuidado, se você não se ater aos detalhes dessa aula, né, a aula ela te engole. Então, tem que estudar bem, né, tem que dominar bem os conceitos para que você consiga pegar questões referentes a brilho de lâmpada e resolver elas. Tá bom? Então, vamos lá para o exercício 8.10. Bom, meus queridos, então vamos lá, ó. Exercício 8.10 lá da Física C, aula 8. Então ele diz assim, ó. 2 lâmpadas incandescentes comuns, uma de 60 watts por 120 volts e outra de 100 watts por 120 volts, são ligadas em série e a associação é ligada a uma DDP de 120 volts. Com relação a esse circuito, considere as seguintes afirmativas. Então, antes da gente começar a resolver esse exercício, a gente precisa dar uma analisada na situação aqui, ó. Então, o que a gente tem? A gente ganhou no enunciado os dados nominais das lâmpadas. Isso é aquilo que vem escrito na caixinha lá quando você compra uma lâmpada. Então, a lâmpada L1 ela tem 60 watts por 120 volts. Então, quer dizer, liga ela em 120 volts que ela vai te dar uma potência de 60 watts. A lâmpada 2 ela tem 120 volts e vai ter 100 watts. Então, se você ligar essa lâmpada aqui em 120 volts, ela vai te dar 100 watts. Quer dizer o seguinte, se você pegasse essas duas lâmpadas e ligasse elas em paralelo, você daria a mesma tensão para elas, e em paralelo, essa lâmpada aqui, ó, com certeza ia brilhar mais do que a lâmpada de cima. Uma vez que em paralelo os componentes têm a mesma tensão. Agora, quando a gente liga essas duas lâmpadas em série, a análise que a gente tem que fazer é completamente diferente. Então, para começar, essas lâmpadas aqui elas não vão ter o brilho nominal. O que significa isso? Ó? Você está pegando essas lâmpadas aqui, ligando elas em série, então tem que passar a mesma corrente por elas, e quando a gente liga essas duas lâmpadas em série, essa tensão aqui, ó, essa diferença de potencial, ela vai se dividir entre as lâmpadas. Então, dos 120 volts, essa lâmpada aqui vai pegar uma parcela, então eu posso dizer que essa lâmpada aqui, ó, ela pega uma tensão que eu vou chamar U1, e essa outra lâmpada aqui vai ter uma outra tensão que eu vou chamar U2. E essas tensões não são iguais porque as lâmpadas não têm a mesma potência. Então, se a gente tivesse, por exemplo, duas lâmpadas de 60 watts, cada uma pegaria 60 volts. Agora, como são lâmpadas diferentes, cada uma delas vai ter uma tensão. E a análise que vocês têm que fazer é a seguinte, ó. Pensando nos dados nominais e pensando nessa expressão para potência aqui, ó, né? Pensando nessa expressão para potência, eu percebo que se a gente olhar para a resistência aqui e olhar para a potência, pensando nos dados nominais, galera, né? Pensando que esse U aqui seja 120 para cada lâmpada.
Então, se o U aqui é 120 volts para cada lâmpada, quanto maior a resistência, menor tem que ser a potência da lâmpada. Então, quanto maior a resistência, menor a potência da lâmpada. E aí, o que acontece? Ó? Se a gente imaginar, então, a lâmpada de 60 watts, que ela tem uma resistência aqui, ó, que eu vou chamar R1, e essa lâmpada de 100 watts aqui, ó, com uma resistência R2, eu posso afirmar para vocês, analisando isso daqui, ó, que a resistência R1 é maior que a resistência R2. Então, dados nominais, com os dados nominais, eu faço análise que quanto maior a resistência, menor a potência. Então, essa lâmpada aqui tem mais resistência do que essa. O R1 é maior que o R2. Agora, numa associação em série, eu disse para vocês que quanto maior a resistência, maior a tensão. E aí, esse componente aqui que tem resistência grande, ele vai ter uma tensão, né, uma queda de tensão maior do que a outra que tem uma resistência pequena. E aí, analisando novamente a expressão aqui, ó, né, analisando novamente a expressão que eu podia colocar para vocês, potência é igual a R vezes Q ao quadrado. Quanto maior a resistência, maior vai ser a minha potência. Portanto, a potência da lâmpada 1 vai ser maior que a potência da lâmpada 2. Aí vocês podem imaginar assim, professor, mas na caixa vem escrito isso daqui, né? Que essa lâmpada aqui tem 60, essa aqui tem 100, essa aqui tem 60. O problema, meus queridos, é a tensão que você dá para cada uma, né? A queda de tensão que cada uma vai ter. Então eu sei que está escrito que essa lâmpada aqui tem maior potência, mas nesse caso, ela vai ter um brilho menor do que a lâmpada de menor potência. Então, se você não fizer essa análise aqui, toda vez que você ligar duas lâmpadas, uma de 60 e uma de 100, você vai achar que a de 100 ela brilha mais, e não brilha. Eu acabei de mostrar para vocês isso numa experiência. Então a gente percebe que essa lâmpada de 60 aqui vai brilhar mais do que a lâmpada de 100. Feito isso, galerinha, a gente pode partir para as alternativas e ver qual é a resposta correta. Então, no primeiro item ele diz assim, ó, a corrente da lâmpada de 60 watts é igual à corrente da lâmpada de 100. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque é uma associação em série. E numa associação em série, os componentes têm que ser atravessados por uma mesma corrente. Então, a mesma corrente que passa aqui, ó. Então, a primeira é verdadeira. O item 2 da questão. A lâmpada de 60 watts brilha mais do que a lâmpada de 100 watts. Perfeito! Né? Verdadeiro. Então, essa de 60 aqui, ó, tem uma resistência maior, uma queda de tensão maior e, portanto, vai ter uma potência maior em série. O que deixa o item 2 verdadeiro. E aquele item que todo mundo cai, né? Se eu colocasse isso aqui para vocês, por exemplo, num simulado, muita gente ia cair, porque a galera ainda não analisa as coisas da maneira correta, que é o item que fala o seguinte, ó, a lâmpada de 100 watts brilha mais do que a lâmpada de 60. Galera, numa associação em série, em paralelo, até assim, né? Essa aqui brilharia mais. Agora, numa associação em série, não, né? Numa associação em série, isso aqui é falso. Sendo a 1 verdadeira, a 2 verdadeira, o que a gente marcaria aqui? Letra A. Tá bom? Então tome muito cuidado com esse tipo de questão de brilho de lâmpada. Beleza? Então em série, não esqueçam, menos potência, mais resistência, mais queda de tensão, maior potência. Beleza? Próxima questão. Vamos lá? Sem respirar. 8,14. Peguem a apostilinha. Uma questão da CAF. Meus queridos, então diz assim, ó. Em uma situação cotidiana, uma pessoa liga duas lâmpadas incandescentes, que são essas que eu mostrei para vocês na experiência, né? Essas que emitem luz porque o filamento esquenta, que a gente não produz mais, porque do ponto de vista de energia são lâmpadas que consomem muito, né? E tem pouca eficiência. São ligadas em paralelo em uma rede de 220. Então está aqui o circuitinho, ó. Duas lâmpadas em paralelo, numa rede de 220 e cada uma tendo essa tensão de 220. As lâmpadas apresentam certa intensidade luminosa, brilho, sendo que a lâmpada 2 tem um filamento de mesmo material, mesmo comprimento, mas é mais grosso que o filamento da lâmpada 1. Então essa lâmpada aqui, ó, ela é feita de mesmo material, mesmo comprimento, só que o filamento dessa lâmpada aqui é mais grosso que o filamento da lâmpada 1. Então eu até coloquei aqui, ó, mesmo material, mesmo comprimento, filamento 2 mais grosso que o filamento 1. Então, nessas condições, é o sinal de alternativa correta. Na verdade, galera, o que o exercício quer? O exercício quer que vocês digam qual lâmpada brilha mais aqui. E eu acho que vocês estão pensando a mesma coisa que eu estou pensando, né?
Imagine, cara, ó, de manhã já você assistindo a sala e pensando nisso, né? Só que aqui, cara, é uma aula gravada, né? Que muita gente vai ver, eu não posso falar besteira. Então, eu só vou colocar a fórmula aqui, mas vocês estão pensando a mesma coisa que eu estou pensando, tenho certeza disso. Então, a fórmula que calcula a resistência de um condutor, dada na temperatura constante, então, imaginando que essas duas lâmpadas aqui sejam ômicas, é essa daqui, ó. Resistência igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Tá bom? Então essa expressãozinha que a gente já viu nas aulas anteriores, vocês sabem muito bem, né, de quem que eu estou falando, e a gente vai precisar usar essa expressão para poder fazer uma análise aqui, para ver qual dessas lâmpadas brilha mais. Então vejam só, né, eu estou tentando não rir aqui, estou tentando ficar sério, né, vocês também não riam aí, fiquem sérios junto comigo, porque o exercício está aqui, ó. Então, mesmo material significa que as duas lâmpadas têm a mesma resistividade. Mesmo comprimento significa que as lâmpadas têm o mesmo L. Agora, essa área aqui é diferente. E aí, quanto maior a área, menor a resistência. Área e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu posso dizer para vocês que aqui essa lâmpada tem uma resistência R2, essa lâmpada aqui tem uma resistência R1, e eu afirmo para vocês, olhando para essa expressão aqui, ó, da segunda lei de Ohm, que a resistência R2 ela é menor que a resistência R1. Tá, e aí você fica pensando assim, mas o que significa, né? Essa lâmpada aqui tem uma resistência menor que essa? Muito simples, meus queridos, muito simples. Se a gente tiver uma corrente chegando aqui, ó, quando a corrente chegar nesse ponto é um nó, ela vai dividir. Então vai passar uma corrente por esse, né, por esse extremo aqui, por esse ramo que eu vou chamar I1, e vai passar uma outra corrente por esse ramo aqui que eu vou chamar I2. E eu disse para vocês lá na teoria que a corrente vai depender do valor da resistência em paralelo. Então, se eu cheguei e afirmei que a resistência 2 é menor que a resistência 1, significa que a corrente 2 vai ser maior que a corrente 1. Então, vai passar mais corrente pela lâmpada de menor resistência. E como passa mais corrente pela lâmpada de menor resistência, né? Quem vai ter maior potência? Vamos lembrar dessa outra expressão aqui que é o pio, ó. Né? Numa ligação em paralelo, a tensão é constante. E aí a potência aqui fica diretamente proporcional à corrente. Então, se a corrente aqui, ó, for grande, a potência é grande. Então, aqui vai ter mais corrente e, portanto, a lâmpada L2 tem que brilhar mais do que a lâmpada L1. Tá bom? Tem essa alternativa? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, ó. Letra A. Desligando a lâmpada L1, a lâmpada L2 diminui o seu brilho. Galera, é uma ligação em paralelo, então cada componente aqui vai ter 220 volts. Se você desligar uma lâmpada, a outra continua acendendo normalmente, né? Nada a ver essa questão. Letra B, a lâmpada L1 brilha mais? Não. Letra C, as lâmpadas L1 e L2 têm o mesmo brilho? Teriam se tivesse a mesma resistência. Mas como as áreas são diferentes, né, não vão ter o mesmo brilho. Letra D, a lâmpada L2 brilha mais que a lâmpada L1? Perfeito, né? Alternativa correta, letra D. Vamos ver a última. Desligando a lâmpada L2, a lâmpada L1 aumenta o seu brilho. Galera, né, se você desligar uma das lâmpadas, a outra continua acendendo da mesma maneira, não acontece absolutamente nada. Tá bom? Então essa lâmpada de menor resistência vai ser atravessada por uma corrente maior, né? E aí vai ter um brilho maior por ter uma potência maior. Beleza? Então a resposta correta, realmente, letra D. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Continuem estudando firme e forte, não desanimem. E essa aula aqui, galera, que é a aula 8 de Física C, ela costuma cair bastante, principalmente no Enem, hein? Então cuidado com essas questões que envolvem potência de equipamento. Então vocês estão fazendo um treinamento para brilho de lâmpada, mas serve para qualquer equipamento que dissipe potência quando você ligar ele num circuito. Tá bom? Então, estudem direitinho, estudem bonitinho. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar aí, tá bom? Abraço, galera. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.